Eu sou o seu irmão em Cristo, pastor Valério. Daniel capítulo 7, versículos 13 e 14 diz o seguinte: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Marcos capítulo 14, versículos a partir do 61. Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: que mais necessidade temos de testemunhas? Ouvistes a blasfêmias que vos parece? E todos julgaram réu de morte. Jesus aqui está no Sinédrio, sendo julgado, e sabemos que ele foi condenado aqui nesse Supremo Tribunal dos Judeus. E nesta passagem aqui em Marcos, nós vamos ver Jesus ratificando o que Daniel havia dito, quando Daniel fazia referência ao Filho do Homem ao lado do ancião de dias. O ancião não no sentido de idade, velhice, não, mas de sabedoria. Dias também é uma expressão ligada à sabedoria, uma vez que a palavra luz e sabedoria são palavras sinônimas. Muito bem, então nós vemos que o Daniel, tanto Daniel como Marcos e tantas outras passagens no Novo Testamento, nós vamos ver Jesus sendo apresentado com esses três títulos: o Filho do Homem, Messias ou Cristo e o Filho de Deus. Muito bem, é sobre esses três títulos que eu quero, juntamente com você, meditar nesta oportunidade. Muito bem, certa ocasião, o Senhor Jesus estava na região de Filipos com seus discípulos, e ali ele perguntava da seguinte forma aos seus discípulos: o que dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que o Senhor é Elias, Jeremias, João Batista ou outro profeta. E vós quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então lhe disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, Simão filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Muito bem, lá em Lucas capítulo 2, versículo de número 11, está escrito: quando os anjos ali vieram na região de Belém e cantavam o seguinte coro: eis que na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Então nós vemos mais uma vez estes três títulos. O Salvador diz respeito a Jesus na condição de homem, o Cristo é um título para rei, e o Senhor ali é o título que está associado à divindade de Cristo, Jesus Cristo na condição de Filho de Deus. Muito bem. Em primeiro lugar, vamos aqui refletir um pouco sobre o primeiro título, Jesus na condição de Filho do Homem. Em primeiro lugar, Jesus como Filho do Homem, ele veio na condição de homem de fato e de verdade. A Bíblia diz que Jesus Cristo, o Verbo, que sempre foi, que desde o princípio já estava com Deus e era Deus, de acordo com o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. No versículo 14 é dito: e o Verbo se fez carne, se humanizou e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Como prova que Jesus Cristo, ele era de fato um homem, ele chorou, ele teve fome,
ele teve sede, ele dormiu. E por fim morreu, ali foi entregue pelo Pai a todos nós em sacrifício. Mas não só isso, ao terceiro dia ele ressuscitou e hoje está à direita do Pai, intercedendo por cada um de nós. Muito bem. Segundo lugar, Jesus, como Filho do Homem, ele veio para representar a humanidade. Sim, porque em 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 45, lá é dito que o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. E o último Adão, espírito vivificante. E um detalhe, o último quer dizer que não vai vir mais nenhum Adão. Muito bem. Enquanto que o primeiro Adão, ele trouxe à existência a raça física, Jesus, como segundo Adão, ele trouxe agora à existência a raça espiritual, uma nova criação em Deus. Muito bem. Então, em segundo lugar, Jesus veio como representante da humanidade. Em terceiro lugar, ele, na condição de filho do homem, ele usava esse título, porque os judeus, eles estavam esperando um Messias guerreiro, que tivesse características semelhantes às de Davi. Afinal de contas, ele veio da descendência de Davi, o leão da tribo de Judá, o Senhor Jesus. Mas Jesus fez questão de usar o nome Filho do Homem, todas as vezes que ele se referia a ele, e aliás, a expressão Filho do Homem estão mencionadas no Novo Testamento 83 vezes, a propósito. Exatamente, ele então se referia a ele mesmo, na condição de Filho do Homem, para evitar maiores conflitos, ou maiores confusão, maiores tumultos. Porque se ele, certa feita, Jesus multiplicou os pães e a multidão queria constituir ele rei. E o nome Messias está associado a rei, porque Messias em hebraico, Cristo em grego, e traz como sentido a expressão unção. E era justamente a unção que era feita sobre os reis quando eles eram constituídos para assumir, né, o reinado. E Jesus se identificou com esse título quando ali, após a tentação no deserto, durante 40 dias, quando ele foi tentado pelo diabo, a Bíblia diz que ele, após vencer o diabo ali, ele foi até a cidade de Nazaré. Lá lhe entregaram o livro do profeta Isaías e ele leu onde estava escrito. Está lá em Lucas 4, a partir do 17, onde ele diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, curar os quebrantados, etc, etc. Então a expressão ungir quer dizer Cristo. Então ele se identificou como Cristo. Muito bem. Então Jesus Cristo é o Cristo, quer dizer, ele é o rei. Não só o rei do judeu, mas o rei dos reis e senhor dos senhores, de acordo com Apocalipse, capítulo 17, versículo 14. Depois, ali que ele estava ali morto, sendo crucificado, e depois de morto, o Pilatos deu uma ordem para que colocassem ali, sobre a cruz, uma tabuleta onde estava escrito, né? Ali, Jesus Cristo, o Rei dos Judeus. Estava escrito em latim, em grego e em hebraico. Muito bem. E o terceiro e o último título de Cristo, nesse caso aqui, de respeito ao título que, no nosso entendimento, é o mais importante, porque trata-se da essência do ensinamento de Cristo. Jesus na condição de Filho de Deus, porque associa ele ao próprio Deus. Ele mesmo disse: eu e o Pai somos um. Quem vê o Pai vê a mim, e ninguém vê ao Pai a não ser por mim, e assim por diante. E nós vemos então Jesus como Filho de Deus, onde o próprio Deus dá testemunho dele, dizendo, por ocasião do batismo: este é meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Por ocasião ali daquele momento em que ele estava orando, no Monte da Transfiguração, o Pai vai falar novamente, dizendo: esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. E ali aparecerão Elias e Moisés. Moisés representando a lei, e Elias os profetas, porque o Antigo Testamento era esta expressão que usava para o Antigo Testamento, lei e profetas. Muito bem, mas Deus ali deixava claro que, a partir de então, nós estávamos sendo convidados e orientados a ouvir Jesus, e não apenas mais a lei e os profetas, porque a lei e os profetas são importantes, desde que tenha em Jesus a sua interpretação. Muito bem. E por fim, eu quero citar aqui João 3,16, onde está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quando a expressão era usada, Filho de Deus, associava Cristo a Deus, colocava ele em pé de igualdade. Porque a cultura da época tinha esse entendimento,
que homens geram homens, animais geram animais e Deus gera Deus. Daí a expressão Deus, o único gerado, que é unigênito, a palavra é único gerado, é único de uma espécie. Muito bem. 1 de João capítulo 2, versículo 22, está escrito que aquele que nega o filho nega o pai, e este é o espírito do anticristo. Fica aqui esta pequena reflexão para o nosso elevo espiritual e para a glória de Cristo. Amém.